Hoje nós vamos começar uma série de mensagens. O que é uma série de mensagens, pastor? É uma série de mensagens. É um tema onde nós vamos ter várias mensagens sobre esse tema. E o nome da série é Aprendendo a Ouvir a Voz de Deus. Aprendendo a ouvir a voz de Deus. Você diz, pastor, que parada é essa daí, pastor? Pois eu tenho uma notícia para você. Sim, Deus fala com as pessoas. Esse negócio dá medo, né? Eu lendo Bíblia On, já acho que foi algumas semanas atrás, ali lendo no Velho Testamento, o povo aguentou ouvir Deus só uma vez. Depois eles disseram assim, não, Moisés, Deus fala contigo, e tu diz o que Deus falou, porque eles só precisaram ouvir uma vez. Tanto o poder que Deus mostrou para eles no monte. Agora, isso era no Velho Testamento. No Novo Testamento, Deus abriu o escritório. O véu se rasgou. Qualquer um de nós, qualquer um de vocês, qualquer um que esteja aqui, você pode ouvir Deus. Você só tem que aprender. E isso talvez seja loucura para as pessoas que não creem nesse Deus. Mas isso é uma verdade. E a Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que toda a sabedoria humana. E a primeira mensagem dessa série, o nome é titulado Como Ouvir Deus Falar. Hoje, na série Aprendendo a Ouvir a Voz de Deus, nós vamos aprender como ouvir Deus falar. Ou como nos preparar, como estar preparado para ouvir Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. Lucas 8:8 fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Abra a sua Bíblia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós vamos ler uma parábola que tem tudo a ver com o ouvir. No livro de Lucas, capítulo 8, do verso 4 a 15. Nós vamos ler esse contexto aí todinho. Acharam? Ajude a pessoa do seu lado aí, que nós temos alguns novatos que ainda estão tendo dificuldade aí Então ajuda aí. Se você vê alguém procurando Lucas lá perto de Gênesis, assim, deixa eu te ajudar mais para cá. Aí você ajuda a pessoa. Acharam? Lucas capítulo 8, a partir do verso 4. Não. Espera aí que eu estou vendo João. Ó. Isso que não estava dando certo. Tudo isso é falta de costume, porque agora eu tenho que ver a Bíblia só com uma mão. Entendeu? Aí fica mais complicado aqui. Ó. Eu lembrei de uma história agora, né? Que o novo convertido estava lendo a Bíblia. Aí ele abriu ali e disse assim, e Deus criou a mulher. Aí só que ele espirrou. Aí o vento botou na Bíblia naquela parte assim, e tinha 500 metros. Aí disse assim, pô Deus, mulherão, hein? Era a arca, pulou para a arca, né? Já acharam? Lucas 8, eu que não tinha achado, né? Reunindo-se uma grande multidão,
reverência à palavra de Deus. Eu sou do tempo que o pessoal levantava, ficava em pé, entendeu? Não, essa reverência não acabou, só que a gente fica sentado. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as pedras secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe: o que significa aquela parábola? Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Ouvem, de ouvido, tá? E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem. Essa parábola tem tudo a ver com ouvir, mas não tem raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ouvir tua voz. Obrigado porque podemos saber o que tu queres para nossas vidas. Hoje, muitos aqui entraram ainda com uma dúvida. Será que Deus vai falar comigo? Será que isso aqui é de Deus mesmo? Será que esse caminho novo, isso é Deus que está me colocando aqui? Ou é apenas uma coisa da minha cabeça? Outros aqui, Senhor, estão dizendo, será que eu devo entrar de cabeça nesse negócio? Pai, nós te pedimos que tu responda. Porque um dia, Senhor, eu fiz essas mesmas perguntas quando entrei aqui. E tu me respondeste. E hoje, olha onde eu estou. Por isso, Pai, eu te louvo pela tua palavra. E te peço, Senhor, que tu fales nesta noite através dela. E que todos que estão aqui possam ter certeza de como é possível, o que é preciso fazer para nós estarmos preparados para ouvir a tua voz. Muito obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ok. Vocês estão ouvindo bem aí? Tá? Tá bom. É que para mim é um pouco mais difícil. E para eu não forçar minha voz, eu preciso estar me ouvindo. Mas eu estou me ouvindo agora, se vocês não mexerem. Deus fala com as pessoas. Deus deseja que você o ouça. É isso que Deus quer. Por isso que a Bíblia diz tantas vezes: e disse Deus, esta é a palavra do Senhor para você. A Bíblia fala muitas vezes, e disse o Senhor, e disse o Senhor. Mas não só, Ele não quer só que você ouça. Porque você já ouviu o que sua mãe diz? Menino, parece que minhas palavras entram por aqui e saem pelo outro lado, né? Sua cabeça de vento. Não, Deus quer que você ouça e faça alguma coisa. Ele quer ter um relacionamento com você. Deus nunca fala só por falar. Deus, quando fala, Ele tem um objetivo. Ele tem um plano. Deus não é alguém que fala por falar. A sua mãe, por exemplo, né? Ou se ela souber que eu estou imitando ela, né? Como dizia a vovó, tá me remedando, menino? Eu pegava uma paulada na cabeça se eu remedasse ela.
Sim, Deus, Ele quer conversar com você, com a gente. Quer conversar com você. O problema é que às vezes entra outro na linha. Agora no celular é mais difícil, se bem que um dia desse eu estava conversando e estava ouvindo outras pessoas. Eu estava tentando falar, não sei com quem, e dizia, oi amor. Aí mudava para outra coisa. Pois é, compra lá esse negócio, não sei o que. Eu digo, meu Deus. Né? Fiquei até curioso para saber se eu ouvi alguma coisa, algum número especial, alguma coisa, né? Mas não ouvi nada, eu só estava muito doido, a Vivo, que às vezes a Vivo toma uma pinga lá dentro, o negócio fica doido, né? Fica bebo. Aí, mas antigamente era pior, quando o negócio era com fio, né? Agora tudo é sem fio, mas quando era negócio com fio, parece que dava um chute lá naquela caixa, e entrava outros na nossa conversa. Inclusive tem história de gente que se casou com alguém que entrou na linha. Ô pastor, estou doido para alguém entrar na minha linha. Às vezes a gente não ouve Deus porque tem muito problema de interferência no nosso ouvir Deus. Outros dizem assim, não pastor, é porque é o seguinte, para o senhor é mais fácil. Né? Para a gente aqui é mais complicado. É tipo chegou comigo uma vez, até hoje eu me lembro. Chegou comigo e disse assim, pastor, ore por mim, o senhor que está nas brasas do trono. Eu digo, rapaz, eu não quero estar na brasa do trono, isso queima, amigo. Né? O negócio de estar nas brasas do trono. Né? E tem mais. Não pense que o pastor, ele é uma pessoa melhor que você, não. Ele não é, ele só estudou um pouquinho mais, tá? E ele tem a obrigação de ser um pouco mais maduro para poder ensinar os outros, mas ele é igualzinho, ele tem os mesmos defeitos, ele tem as mesmas falhas, ele tem as mesmas dúvidas. Eu estava lendo, por exemplo, nas cartas de Paulo, eu vejo ali as suas fraquezas, as suas dúvidas. Paulo mesmo, o apóstolo Paulo, São Paulo, né? Não o time não, é o santo mesmo, né? Esse homem, o santo de São Paulo, ele teve dúvidas, inclusive na sua comunicação com Deus. Ele não sabia muito bem algumas coisas, como é que era. E isso é normal. Dia desse não, já faz um tempinho, o pastor Davi estava sentado assim, meio cabisbaixo. Eu cheguei para ele, pastor, o senhor está bem? Aí ele, cara, eu tinha certeza. Eu falei, aí eu disse assim, bem, ele deve estar, né, pensando em alguma coisa, sentei, assim, tipo para ser um conselheiro, né? Sim, mas aí não deu certo a sua certeza? Eu pensei que Deus tinha falado. Aí eu já fiquei meio com medo, né? Aí eu falei, mas, e aí, como é que terminou? Não foi Deus, não, foi coisa da minha cabeça mesmo. Aí eu falei, mas o senhor quer me contar o que foi? Umas ações que eu comprei, eu perdi tudinho. Né? Tinha certeza que Deus tinha falado comigo, compra as ações, eu comprei e o negócio foi lá para baixo, perdi o dinheiro, né? Aí eu falei, bem, se o pastor Davi, que é o santo homem de Deus, né? Apóstolo Davi, né? Ele veste o manto sagrado havaiano, se ele tem falha na comunicação, imagina eu, né? Antigamente, os homens, até hoje acho que tem, o presidente dos Estados Unidos, ele tinha um telefone vermelho. O pessoal diz, né, que falava com todo mundo, se ele quisesse mandar uma bomba na Coreia, ele ligava nesse telefone vermelho especial.
Tem gente que acha que o pastor tem esse telefone vermelho com Deus. Não, Deus nunca me enviou um e-mail. Eu não tenho o Skype de Deus. Eu tenho o Facebook de Deus. Entendeu? Esse é o Facebook de Deus. Por isso tem Facebook de Deus. Entendeu? Tá caindo a ficha agora. Facebook. Entendeu agora? Pode rir já. Eu vou dar a chance para você. Tá, beleza, ótimo. Mas, por outro lado, há vezes na minha vida que Deus fala sem sombra de dúvida. Eu digo, é Deus que está falando comigo mesmo, tenho certeza disso. Da mesma maneira que quando a minha esposa liga, ela não diz assim, oi, senhor Leandro, é aqui a senhora Fabiana falando. Ela diz, não, onde tu está? Amor, e eu já ouço aquela voz suave. Inclusive ontem nós fizemos 27 anos de namoro, amigo. É o namoro mais longo da minha história. Estou mais tempo namorando com ela do que vivendo sem ela. Né? E não me arrependo nem um minuto. E a minha oração é que você encontre uma pessoa assim também para você contar uma história. Amém? Você recebe? Você recebe? Aí o visitante entra e diz assim, esse pastor é peteca. Eu só estou brincando. Eles sabem que eu estou brincando. Mas eu conheço a voz dela. Assim como depois de um tempo, quando você começa a andar com Deus, quando você começa a ter intimidade, você começa a ver como é que Deus vai falando com você, como é que Deus vai te dirigindo. E nada é mais importante na sua vida do que isso, do que essa comunicação com Deus, porque foi para isso que você foi criado, para você conhecê-lo e se comunicar com Ele, você ter um relacionamento com Ele. Mas só que você tem que aprender a sintonizar. Alguns de vocês nunca viram isso, mas na minha infância, a gente tinha rádio. Sabe o que é rádio? É um aparelho assim. Não, tem gente que só acha que rádio é um negócio no celular, escrito rádio, um app. Não. É um aparelho que tinha, inclusive tinha assim, tipo um negócio que tu rodava para achar a estação. Aí tu... Cidades. Aí dava, e tinha rádio difícil, que tinha que ser certinho, quanto mais longe tu estava da estação. Alguns de vocês não sabem o que é isso. E eu lá em Taquatiara, longe, eu queria ouvir a Rádio Cidade, porque ela era estéreo. E lá não, só tinha difusora velha, lata velha, né? Aí não, aí eu ficava tentando sintonizar, e quando chegava, eu ficava parado para ouvir o F. Cavalcante, For Making Love, para amar demais, né? E eu ficava ali, e quando dava, uau, eu ficava ouvindo ali, a minha infância, assim, minha adolescência foi ouvindo música romântica, música, né, na Rádio Cidade. Eu gostava muito, porque eu procurava sintonizar. E hoje eu uso esse exemplo para que muitas vezes, na verdade, toda hora, Deus está transmitindo. Deus está querendo falar com você toda hora. Só que se você não sintonizar, se você não estiver pronto para receber, você nunca vai conseguir. Por exemplo, agora, você nem imagina, mas se nós pudéssemos filmar todas as ondas que estão passando aqui, a gente ficaria com medo.
Primeiro, tem as ondas de cada celular de vocês. Ela está mandando agora lá para a antena, por ali assim, bem assim, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Toda hora ele está mandando, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Toda hora, imagina. Todo mundo dizendo assim, estou aqui, né? Quer ver? Bora fazer só um teste. Fala aí, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Mas não fala junto comigo não, fala separado assim, estou aqui, 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 estou aqui. Essas são as ondas, ó, todo o tempo. Para! Aí, tem as TVs analógicas, digitais passando. Tem os carros de polícia passando agora. Pega o ladrão, pega o ladrão, pega o ladrão. É. Tem todo tipo de frequência. Tem até os da bandidagem. Já desse tinha um cara querendo entrar aqui na igreja. Meio maluco assim, ele, né? Aí o pastor Rosinaldo, com medo dele fazer alguma coisa, chegou lá com ele. Ei, moço, o que o senhor está desejando aqui? Ele disse, Águia 1, Águia 1. Intruso, Bem, nós não podemos pegar todas essas ondas, porque nós não temos a sintonia para isso. Mas a sintonia da voz de Deus, Deus quer que você aprenda a sintonizar, que você aprenda a ouvir, e é isso que essa mensagem vai te ensinar. No momento aqui, Deus está falando com muitas pessoas. E essa parábola que nós ouvimos, aqui tem todos esses tipos de ouvintes da palavra. Porque depois ele explica a parábola, né? Ele diz quem são pessoas que conforme ouvem a voz de Deus, conforme ouvem essa palavra, elas tomam decisões nas suas vidas. E hoje aqui você é uma dessas pessoas, desses 4 tipos de ouvintes. E vocês vão ter 4 tipos de atitude aqui nesse lugar. Tem 4 tipos de atitudes com a voz de Deus. E vai depender de você, a sua decisão, do que você vai fazer com isso, com a voz de Deus. Como ouvir Deus falar? Anote aí, coloca aí. Isso. Primeira dica, primeiro ensinamento, primeiro princípio de como você vai ouvir Deus falar. Primeiro, deixe a sua mente aberta para Deus. Ligue o rádio. Primeiro passo é se ligar de que tem alguém falando. Eu quero ouvir, eu sou receptivo. Eu tenho que estar pronto, você tem que estar pronto e desejando ouvir Deus. Hoje alguém me disse que lá na aula de com Deus do pastor Clício foi maravilhoso. Nós tivemos muitos jovens que tomaram decisões, nós tivemos muitos jovens que disseram, eu creio que isso aqui é de Deus. Eu creio, e você aqui deve estar aqui hoje por causa disso, não é verdade? Pelo menos a maioria de vocês. Alguns são bandidos, que vieram aqui só para ver se pega uma ovelha pelo dente e leva para o mato. Você tem que perguntar e ficar de atento. Olhe para a pessoa, para a sua direita, para a sua esquerda, veja se não tem cara de lobo ou de loba. Sempre tem. Desconfie das atitudes deles. Desconfie daquilo que eles falam. Das brincadeirinhas. Então, a maioria de vocês veio porque não quer ter uma mente fechada. Porque se você tiver uma mente fechada, Deus não vai conseguir comunicar com você. Esse é o primeiro tipo de solo. As pessoas, o verso 5, coloca aí na tela. Diz assim,
o semeador saiu, leia comigo, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Aí depois Jesus explica no verso 12, ele explica, leia comigo. As que caíram são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. Olha só, é um terreno duro, são pessoas de coração duro, que não querem, são fechados, é um coração de pedra, que não querem ouvir Deus, é um terreno estreito, é um terreno que se deixa ser pisado, e tudo que a gente joga nesse terreno, tudo que a gente fala, vem o diabo e leva. Você conhece pessoas assim? Que têm a mente fechada, coração duro, eles não estão abertos, nem mesmo para a possibilidade de Deus, eles não querem. Toda vez que eu dou origens, muita gente pede os slides, pede as aulas, pede os vídeos, porque querem mostrar para um irmão, para um filho, e eu mando, mas eu sempre digo assim, olha, eu me lembro da história do rico e Lázaro. O rico estava lá no inferno e disse, pai Abraão, deixa Lázaro vir molhar a ponta da minha língua aqui, que eu estou morrendo de sede. Aí Abraão diz, ninguém pode passar daqui para lá. Então, manda Lázaro voltar para avisar meus irmãos. Aí Abraão diz assim, eles têm a lei e os profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, ainda assim eles não crerão. Pessoas que fecham a mente, e mesmo que vejam os milagres, por exemplo, na história do outro Lázaro, gente, se você vê alguém que estava 4 dias morto, se levantar e sair andando do local onde ele estava sepultado, com testemunhas, com pessoas que viram e disseram assim, está cheirando mal. Se você visse isso acontecendo, você não ia acreditar em Deus? Pois a Bíblia fala que muitos acreditaram, mas também diz que muitos foram tentar matar Jesus com isso. Então ainda é uma questão de querer. E eu espero que se você que está vindo aqui para a igreja, principalmente você que é novo, que veio aqui desde a noite do chocolate, desde a noite do domingo de Páscoa, você é muito bem-vindo. Abra seu coração, para que você possa realmente deixar Deus agir na sua vida. Porque olha, o diabo já está tentando te tirar. O diabo ele vai tentar roubar cada semente durante a semana, ele vai tentar roubar essas coisas, ele vai tentar te contaminar de toda forma, ele vai tentar fechar todas as possibilidades de você ouvir Deus, mas uma decisão você tem que tomar. Eu comecei, eu vou continuar, eu não vou parar. Eu vou continuar, acho que é isso que Deus quer para mim mesmo, eu tomei essa decisão, eu não vou desistir. E isso é uma decisão que a gente tem que tomar todo dia, todo mundo aqui. Repita comigo, eu não vou parar. Ixi, é assim que você diz as suas decisões, é? Eu não vou parar. Não, tem que ser com força, vamos lá. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. Isso é uma decisão que a gente tem que tomar. E às vezes, gente, eu mesmo, depois de tantos anos de ministério, vem aqueles momentos de tristeza, aqueles momentos que eu digo, será que vale a pena? Mas eu me lembro
daquilo que Deus fez por mim. Eu me lembro que eu não posso parar. Eu não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, mas tentam me abater, lembro que o Senhor me enviou. Olha, é essa que a gente tem que lembrar quando vierem as dificuldades, os problemas. Esse terreno duro, que alguns de vocês têm aqui, a semente nunca vai entrar, porque você não abre um porozinho para ela entrar. É um terreno duro, e a semente vai ser estagnada e vai ser roubada logo. Os pássaros, que a Bíblia diz que é o diabo. Ainda diz assim, os pássaros, o diabo é os pássaros. Ele explica que leva a semente embora. E você precisa decidir isso. Muitos de vocês vão ouvir isso aqui e não vão mudar, não vão fazer nada, não vai ter nenhuma mudança. Isso é sinal de que é o diabo que vai levar isso daí. E o que fecha a sua mente? O que fecha a nossa mente para Deus? Tem algumas coisas que fecham a nossa mente e a gente tem que ter cuidado, tem que ser esperto, porque tem coisas que fecham a nossa mente. Você tem que entender que nós somos seres humanos e eu quero, fazer uma autópsia da sua mente, porque algumas dessas coisas eu tinha e algumas coisas eu tenho ainda, que eu tenho que lutar. E a primeira é o orgulho. Orgulho fecha a mente. Quando você é orgulhoso, eu não preciso de Deus, eu não preciso de irmãos. Negócio de irmão. Olha, é uma honra você ser chamado por irmão. Quando eu cheguei na igreja, eu achava esquisito esse negócio, né? Irmão Leandro, irmão. Quem vai chamar a pessoa do seu lado de irmão, o nome dela, alguma coisa? Irmão? Não é que é esquisito? Ele é seu irmão? Em Cristo, né? Você nunca parou para pensar que é esquisito? É crentez, né? Não é esquisito? Irmão, irmã. Parece assim que a gente é de uma seita, né? Irmã da seita, né? Olha só. Mas é assim que Deus manda a gente chamar, é assim que a gente vê. Olha, diz para a irmã Evódia não brigar com a irmã Cíntica. É o nome da Bíblia, que o nome chique aqui, entendeu? A irmã tá, olha o irmão fulano está falando para a irmã fulano, ele fala assim, entendeu? Então é como eles se chamavam, então é assim que a gente se chama também. E isso é uma alegria, a gente precisar uns dos outros. Por isso que uma das minhas músicas preferidas é aquela: eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem parar. Não, parei mesmo. A gente precisa uns dos outros. E às vezes, quando a gente quer viver a nossa vida sozinho, por exemplo, você que está lutando com esse pecado de pornografia, com esse pecado de identidade sexual, com esse pecado de sexo fora do casamento, e você diz: não, eu consigo sozinho, do seu jeito não dá, você precisa dos outros. É por isso que a palavra não entra e você nunca vai ouvir Deus. Você não vai ouvir Deus porque você é orgulhoso, e Deus não trabalha com orgulhosos. Você lembra qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados
pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre de espírito é aquele que chega, ajoelha e diz: Deus, olha, eu não sou nada, eu não tenho nada. É a mesma palavra para mendigo, sabe? Eu não tenho nada, eu não sou nada, Senhor, eu não presto, eu reconheço que eu não posso sozinho, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso. A partir desse momento é que Deus começa a trabalhar. Porque enquanto você não fizer essa decisão de entregar a sua vida de verdade para Deus, confiar nele toda a sua vida, Ele não vai poder começar a trabalhar, o rádio nem vai ligar na sua vida. Por isso que o orgulho te impede. Outra coisa que fecha a sua mente para Deus é o medo da vontade de Deus. Eu tive já isso. Medo da vontade de Deus. E eu sei que tem muita gente aqui que tem. Até mesmo na liderança. Até mesmo você, casal, que trabalha com a gente aqui. Alguns de vocês têm medo da vontade de Deus. Enquanto a gente tiver medo da vontade de Deus, Deus não vai falar com a gente. Porque a gente tem medo, porque às vezes Deus fala coisa que a gente não quer. Você vai ter que assumir esse ministério. Ai, eu já estou, a minha vida já está toda certinha. Ah, quer dizer que a gente é um bando de mentiroso então, né? Que a gente cantou aqui e diz: não, Deus, a minha vida é para Ti. Eu só vou viver para Ti. Aí vai no exército de Deus, vai o exército de Deus. Para Ti, Senhor, a minha vida é para Ti. Então tu vai para o interior. Ah, não, interior não. Não tem assim para Paris. Só se for para Paristins. Não tem para Itália. Só se for para Itália com a tiara. E para São Paulo. Só se for para São Paulo de Olivença. Para o Irã, Duba. E para Dubai, Irã, Dubai. Sabe meu medo? O medo que eu tenho aqui, desse grupo aqui, é que a gente se acomode. Sabe? A gente tem ar-condicionado, a gente tem som, tem banda. E se Deus te mandar para um lugar que não tem essas coisas? Semana que vem, daqui a algumas semanas, um casal daqui vai assumir uma igreja. Mas eles têm certeza que Deus quer isso para eles. Eles não têm medo da vontade de Deus. A gente tem jovem que está pronto. Se Deus quiser, eu vou. Se Deus mandar, eu faço. O problema é que a gente diz tanto que ama a Deus e que Deus é que manda, e no final Deus não manda nada. Tem um casal aqui que toda a liderança, todos os pastores disseram: vocês não têm idade para namorar. Vocês não têm condição de casar em 2 anos, nem 3 anos. Você tem 16 anos. Você não tem para onde ir, você não tem o que fazer. Namorar por namorar é pecado. Criança não namora. Eu vi na coisa da prefeitura.
Esse casalzinho tem medo da vontade de Deus. Gente, muitas vezes Deus já disse coisas que eu não queria ouvir. Coisas que estavam, sabe, que... Mas uma coisa eu decidi na minha vida: eu não vou ter medo da vontade de Deus. Se Deus quiser que eu vá para um... Eu tenho um lado melancólico. Ou seja, no sentido, eu não gosto de mudança. Ai, me dá um negócio. Quando veio 2 CNIB, eu disse: para que 2 CNIB? Bora aumentar o templo. 2 CNIB não. Aí vem os 2 CNIB, eu já me encaixo bacana. 2 CNIB top, hein? 3 CNIB. Não, 3 CNIB não. 3 CNIB não. Já estou me encaixando com 3 CNIB. E dá um tchutchu, né? Dá um tchutchu, porque a gente sabe... Se você for como eu, você não gosta de mudança, né? Mas sem mudança, as coisas não melhoram. Não é verdade? Quantos aqui não queriam estar carregando as suas coisas para o seu próprio apartamento? Né? Todo mundo não queria assim, para a sua própria casa. Dá trabalho? Dá, mas quem não queria ter esse trabalho, né? Alguns de vocês têm medo da vontade de Deus, porque você tem medo de perder a sua liberdade. Eu, pelo menos, quando eu não conhecia a igreja, eu achava assim, que eu não ia poder jogar bola, que eu não ia poder tomar água, que eu não podia, entendeu? Que eu não ia poder tomar Coca-Cola, né? Gente, se tem uma pessoa livre, de verdade, é o cristão. Sabe por quê? Porque ele diz que ele pode fazer tudo o que ele quiser. Tudo. Sério, eu gostei aí, mas nem tudo não convém. E ele pode fazer tudo. Pastor, eu gostei. Mas não pode deixar se escravizar, nem se viciar. Entendeu? Até Coca-Cola pode ser ruim. Pois se for um vício, tem um de vocês que se espremer assim, sai coca do nariz, da espinha. Entendeu? Outros é só miojo. Pode olhar para a cara dela, é cara de miojo. Ó, você quer ouvir Deus? Não tenha medo de Deus? Fala. Porque livre você já é. A Bíblia diz: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E verdadeiramente vocês serão livres. É quem tem Jesus que tem liberdade. Outros dizem assim: eu tenho medo de não ter a minha realização profissional. Talvez a sua mãe lhe disse essa semana alguma coisa assim: rapaz, negócio de igreja, isso não dá dinheiro não, né? Rapaz, negócio de ministério, isso não dá dinheiro não, vai estudar, vai procurar suas coisas, né? Alguém falou já isso para você? Às vezes quando eu falo, algum pássaro, né? Tentando roubar a semente. Gente, não tem pessoa mais realizada que o cristão. Porque para que você veio na vida? Para que você está aqui? Você está aqui para se aposentar? É esse o seu objetivo? É você chegar... Era uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela. Mas como é que você vai ver se você está todo tremendo? Né? Nada. Nós estamos aqui para ter significado na vida. Então, o cristão, ele se realiza. E tem mais, gente. Esqueça essa história de cristão não fazer nada.
os cristãos desse mundo são pessoas altamente realizadas. Você está no caminho certo, então não tenha medo de Deus. 1 João 4,18. Coloca aí na tela. 1 João 4,18, queria que você lesse comigo. Leia comigo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então não deixa o medo lhe atrapalhar de ouvir Deus. Hoje, você sai daqui, a sua oração é assim, ó: Deus, fala comigo. Mesmo que tu me mande por Anduba, Senhor. Mesmo que tu me... Ai, Senhor, eu tenho medo de tu dizer para mim não casar, Senhor. Tenha medo de Deus, não. Aí você diz: Senhor, eu tenho medo de não casar, mas por favor, eu quero. Aí suplica. Ele ensinou que quem insiste, o que você faz nas madrugadas? Você tem que orar, porque a fila é menor. Enquanto as outras estão dormindo, você está orando. Estou dando uma dica aí. Olha, isso aí não é bíblico não, tá? Isso não é verdade. Deus ouve de qualquer jeito, mas ore mais. Outra coisa que te impede de ouvir Deus: ressentimento. Ressentimento. E olha só como é que eu separei a palavra. Ficar sentindo aquele negócio todo o tempo. Ficar sentindo de novo aquela mágoa. Já disse que mágoa é o veneno que você toma para matar o outro. Que história é essa? Andar com mágoa, andar com ressentimentos, amargura. Gente, ninguém aqui pode ter isso, de ninguém sentir aquele negócio mal quando você pensa numa pessoa. Você tem uma pessoa assim, você pensa, já dá um negócio assim, está errado, é pecado. Tem mais, não tem pessoa mais importante para Deus do que essa pessoa que você está com mágoa. Por mais que essa pessoa seja um bandido. Olha Jesus, está ali, ele ia ser traído, ele ia ser preso, ele ia morrer, aí chega o bandido do Judas. Dá um beijo em Jesus. Aí Jesus diz: amigo, para que vieste? Amigo. Gente, ali olhando para o coração de Jesus, Jesus não recriminou. Mesmo ali, Jesus o chamou de amigo. Talvez essa história fosse um pouco diferente. E Jesus se importava com as pessoas. Por isso que você não pode ter ressentimento, amargura, mágoa de ninguém. Perdoe. Mas eu não posso esquecer aquilo que ele fez. Ela roubou meu amizante, pastor. O senhor sabe o que significa isso, pastor? Já é tão difícil arrumar um. Ela veio. Se ele foi para o lado dela, porque ele não era para você, besta. Entendeu? E tem mais. Enquanto Deus estava fazendo Eva, ele botou Adão para dormir. Se o seu Adão ainda não acordou, é porque você ainda não está pronta. Pega-te. Tem menina aqui. Tem menina aqui. E menino também, mas a maioria é menina. Que a sua cara é uma cara de bunda. Como é cara de bunda? Sei lá. Cadê aquele versículo? Alegria no Senhor é a nossa força. Alegria.
A gente tem que se esforçar. Só de você sorrir já melhora. Por exemplo, na academia, eu descobri, antigamente eu ia pegar, que agora eu estou pegando 60 quilos, 30 no supino, 30 de cada lado. Meu. Aí eu fazia assim, ó. Aí eu estava lendo que isso estraga com a sua alma e com o seu corpo. Aí eu faço assim, ó. Aí eu tô ali. Acho que o pessoal me olha da academia. Esse cara é meio doido. Mas eu prefiro ser assim, porque aí eu saio lá. Eu saio lavado da academia, entendeu? Com alegria. E mais uma coisa que te impede de ouvir Deus. Uau! Eu não cheguei nem na metade da mensagem, mas é séria. Séria, a gente para e continua depois. Só para terminar essa parte, do primeiro. Que eu até esqueci. Deixa a sua mente aberta para Deus. Uma coisa que vai atrapalhar completamente você ouvir Deus é o pecado. O pecado. Diz assim, pastor, eu estou aqui já há 2 anos, eu ainda não vi a ação de Deus na minha vida muito, não. Claro, você ainda não deixou esses vícios, você continua na pornografia, você continua com seus maus pensamentos podres, você não mudou realmente. Como é que você quer ver o poder de Deus? Como é que você quer ouvir a voz de Deus, se você não muda? Se você é o mesmo, a mesma. Você até melhorou, pelo costume. Mas, quando você analisa mesmo, você não mudou tanto, não. Não tem diferença. Há 2 anos atrás, o seu eu de 2 anos atrás tem que ser um eu muito podre, porque você agora está bem melhor. Mas se você não muda, não tem como Deus falar com você. O pecado te afasta. Romanos 8:8 diz: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, e ponto final. Deus não vai falar com você, porque Ele não usa vaso sujo. Então, não deixe a sua mente fechada. Cuidado com orgulho, cuidado com medo da vontade de Deus, com ressentimento e com pecado. Na próxima oportunidade, nós vamos continuar aprendendo como ouvir Deus falar. Que Deus te abençoe.